No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Lois finalmente percebeu que Peter era um idiota. Após tê-lo pedido para tomar conta de Stewie, enquanto ela estivesse fora. Mas infelizmente nem isso ele foi capaz de fazer. Já que ao levá-lo para brincar em um parquinho, ele acidentalmente acabou confundindo Stewie com outro bebê. O episódio começa com Peter assistindo TV. E um comercial com um homem tomando banho com seu cachorro estava passando. E por estarem usando o mesmo sabonete, isso poderia causar um estrago no pelo, ou cabelo de um dos dois. E então, vendo isso, eles decidiram criar um shampoo especialmente para humanos e cachorros. E de repente a esposa do homem bate ali na porta, e fica irritada após saber que ele estava tomando banho com o cachorro de novo. Lois então vai falar com Peter. E diz que iria sair com a Bonnie para treinar tiro. E isso claramente deixa Peter bem confuso. E ele até chega a perguntar. Lois então conta que Bonnie vai toda semana treinar tiro. E logo em seguida é revelado o porquê dela frequentar tanto esse lugar. Pois ela usava a foto de um cadeirante como alvo. Da próxima vez você deve trazer outra pessoa. Lois então diz a Peter que ele teria de cuidar do Stewie. E o avisa para não deixá-lo na frente da TV o dia inteiro. E dá a ideia de levá-lo até um parque para tomar um pouco de ar fresco. Peter então diz que ar fresco fazia mal para as crianças. E até usa o Michael J. Fox como exemplo. Que para quem não sabe, foi o protagonista dos famosos filmes De Volta para o Futuro. Essa fala de Peter acaba não fazendo sentido nenhum, já que nem mesmo ele chega a entender o que acabou de falar. Lois então manda Peter levar o Stewie até o parque, e fala que passear um pouco com o seu filho iria fazê-lo bem. Ele então responde dizendo que passeava bastante com o Stewie, já que na semana passada, o levou ao médico. Mas não do jeito como imaginávamos. Já que Peter estava ali para fazer um exame de próstata, e quando a enfermeira chamou seu nome, ele falou que o seu filho era ele. Após isso, ele então leva o Stewie no parque. E enquanto Peter estava sentado em um banco, uma mulher que estava ao seu lado pergunta se aquele era o seu filho. Mas ele acidentalmente acaba entendendo mal. E fala que era só o jeito que estava sentado. E para quem não entendeu, assim que ela faz a pergunta, ele logo fecha suas pernas. Com isso, é possível perceber que ele havia entendido que ela estava se referindo ao seu órgão genital. Stewie aparece brincando. E fala que nada era melhor do que um dia ali no parque, cercado de pais divorciados que pagavam pensão alta. E logo em seguida nos é mostrado um exemplo disso. Um pai que estava brincando com seu filho, que aparentava estar bem alegre. Mas não é o que parecia, já que ele até chega a perguntar para o seu filho se sua mãe estava mesmo gastando todos os $5.500 com ele. Pois era essa quantia que mandava para ela. Após passar somente 5 minutos ali, Peter já começa a ficar entediado. E fala que queria muito ir no Ostra Bêbada. Mas como estava olhando o Stewie, não poderia ir. Logo em seguida um carro chega ali no bar, e de dentro dele saem diversos palhaços. Logo em seguida, os amigos de Peter então ligam para ele, e o chamam para ir ao bar, falando que tinha mais de 60 palhaços ali. Ele fala que não poderia, pois estava olhando seu filho, mas logo muda de ideia, após ser convencido por Joe. Com isso ele então tenta sair de fininho, e vai em direção ao bar, mas ainda de olho no Stewie. E mesmo após entrar, ele continua olhando. E então ele tem a brilhante ideia de arrancar o seu olho, e jogar onde estava o seu filho. Mas logo muda de direção após ver uma mulher sentada ali. Aquilo foi uma piscada, mas você não sabe porque é só um olho. Já no bar bebendo, Peter e seus amigos assistiam Superman. Mas não do jeito que nós conhecemos. O que basicamente acontece é que Clark chega no planeta diário. E ao ver a Lois e suas amigas chorando, resolve perguntar o que aconteceu. Uma delas então fala que as três tinham câncer de mama. E que o médico disse que é como se tivessem feito raio-x nos seus seios, 5 horas por dia, todos os dias, nos últimos 3 anos. Clark obviamente fica bastante surpreso com aquilo, e até chega a mencionar que aconteceu exatamente a mesma coisa com todas as mulheres que já conheceu. E enquanto bebia, Peter recebe uma ligação de Lois, e acaba entrando em pânico após perceber que havia esquecido do Stewie, e para tentar disfarçar, ele decide atender. E fala que estava tudo bem, mas logo muda de expressão, após ela dizer que queria falar com o Stewie, e para a sorte de Peter, Joe pede o celular, e diz que sabia fazer um ótimo Stewie.
Mas o que ele faz é basicamente usar a sua voz natural. Faço um ótimo Stewie. Oi, Lois, sou eu, o bebê. Oi, Stewie, eu já tô chegando em casa. E não sei como, isso acaba funcionando, e Lois acredita que estava falando mesmo com o seu filho. Com isso, Peter então vai até o parquinho pegar o seu filho, e acaba ficando preocupado após ver que o Stewie não estava mais ali. Mas havia um garoto no balanço, que levemente parecia com ele de costas. E como Peter estava com pressa, ele acaba levando o bebê errado. E logo em seguida o Stewie aparece. E acaba percebendo que seu pai não estava ali. Com isso ele fica triste, e até chega a ser um pouco dramático, falando que iria morrer ali mesmo, e nunca iria envelhecer, e se tornar um avô que mora do outro lado do país. E aqui nós vemos o Stewie bem velho, aonde ele tem dificuldade para entender o que a sua esposa estava falando, chegando até a chorar. Peter então chega em casa, e ao ir tirar o bebê da cadeira, ele finalmente percebe que não era o Stewie. Como era o certo a se fazer, ele fala que iria voltar no parquinho para buscá-lo. Mas Lois acaba chegando ali, e como não tinha outra escolha, ele decide mesmo assim levar o bebê para o quarto do Stewie. Lois então entra em casa, e fala que iria dar um beijo de boa noite no seu filho. Para não ser pego, Peter fala para ela que teve um caso, e que precisariam falar sobre isso, mas acaba não funcionando. E quando Lois finalmente entra no quarto, sua reação não poderia ser outra. Ah! Legal, acordamos a campainha. A mãe do bebê então chega ali, e com ela estava o Stewie. Lois ao vê-lo, fica bem feliz. Ela então pergunta onde estava o chapéuzinho dele. E Peter responde dizendo que ele não tinha chapéu. Lois explica que havia deixado o seu filho com Peter, mas que aparentemente foi uma péssima ideia. Mas não aconteceria novamente. Eles então vão embora. Após isso, Stewie chega a falar que havia tomado banho com o outro pai. Mesmo tendo acabado de fazer uma das piores coisas que um pai poderia ter feito, Peter não demonstrava estar arrependido, e até chega a parabenizar a Lois, falando que tudo isso foi um teste. E isso acaba sendo a gota d'água para Lois. Já que após isso, ela o chama de idiota. E Peter obviamente fica bem triste. Enquanto isso, Stewie fala que um outro pai tinha acabado de adicioná-lo como amigo na rede social. O que era bem estranho. Ainda irritada com Peter, Lois fala que aturou as burrices dele por mais de 20 anos, mas que dessa vez passou dos limites. Já no dia seguinte, Peter vai até o bar, e como aparentava estar bem triste, Joe resolve perguntar o que aconteceu. Ele então diz que Lois o havia chamado de idiota. E após receber uns conselhos dos seus amigos, Peter fala que não iria mais perder oportunidades, iguais às que perdeu na infância. Um flashback do Peter criança nos é mostrado. Ele recusa entrar em uma van. Mas logo descobre que um garoto havia ganhado doces para o resto da vida. Após ter entrado naquela mesma van. Já da próxima vez, ele então resolve entrar. Mas algo diferente acontece, algo bem triste para falar a verdade. Já que o motorista acabou fazendo coisas com ele.